Pessoal, muito bom dia, muito bom dia. 11 horas 25 minutos. Gente, tô aqui no Instituto Ilumina, Hospital Ilumina, de prevenção e diagnóstico, né, precoce do câncer. Esse hospital gigantesco e lindo, como vocês estão vendo, abandonado e fechado. Esse hospital que atendeu várias pessoas nessa cidade com diagnóstico de câncer, hoje está aqui nessa situação, fechado. E o pior, não tem, até a energia foi cortada desse local. Um local que era para estar funcionando de vento em popa, para estar fazendo exames, né, tanto em mulher quanto em homem, criança, para o diagnóstico do câncer. E essa tristeza aqui. E o pior, que ninguém fala nada. Ninguém fala nada. A administração, né, do Ilumina sumiu, evaporou. O prefeito da cidade, todo mundo está vendo aí, também não se posiciona. E esse senhor vai falar tudo. Ele vai abrir a boca. Ele vai abrir o verbo, porque ele foi voluntário aqui por um bom tempo aqui, e ele está aqui desde a fundação do Ilumina. Olha que coisa. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Cortaram até a iluminação do hospital. Não tem uma providência. Alô, seu prefeito! Alô, seu prefeito! Tem gente que depende disso aqui. Seu Antônio Manuel. Muito bom dia. Bom dia, Cássio. O senhor falou que vai falar tudo sobre o Ilumina. Com certeza absoluta, desde a sua fundação, né? E primeiro eu quero agradecer mais uma vez você dando essa assistência aqui para a cidade, realmente mostrando que você é um vereador atuante, né? E nós estamos aqui, hoje a gente vai rasgar o verbo, não dá mais. Esse hospital já está 2 anos praticamente fechado, ninguém tomou uma posição. Como o senhor pode ver, já está até apodrecendo. Eu tenho informações que inclusive já está vazando água lá dentro, muita água, né? Não é limpo há mais de 10 meses. 43 funcionários sem receber há 12 meses, não dá mais. Então a gente vai rasgar o verbo sim. Vamos falar tudo o que está ocorrendo aqui com esse hospital desde a fundação. Vamos começar por etapas, já que o senhor está disposto a abrir o bico e falar a verdade para a sociedade. O senhor, vamos por etapas. O senhor é o senhor Antônio Manuel, morador aqui da região aqui, líder comunitário, e o senhor conhece esse hospital aqui desde sua fundação, correto? Correto. Eu inclusive, né, vou começar, né, que eu nem conhecia essa diretoria. Eu estava em um outro estado e a doutora Adriana Brasil, que é a presidente, né, Amanda Chuva desse hospital, ela me convidou. Eu estava em Santa Catarina, ela ligou para mim, que eu moro quase em frente ao hospital. E eu vim de Santa Catarina para cá para a gente fazer um trabalho junto. E fizemos esse trabalho desde a fundação, onde eu tive a oportunidade de ficar 17 meses do lado dela. Quando eu comecei a perceber que as coisas não estavam dando certo, eu levei para algumas autoridades que estava acontecendo, que na época não tomaram posição nenhuma. Então veja só, eu quero começar, né, dos 27 milhões e meio que veio para esse hospital. Que talvez as pessoas comentem... Mas é 27 milhões de emendas parlamentares de Brasília? Não, esse dinheiro veio vivinho numa conta da Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro veio do Tribunal Regional de Campinas 15, que entrou numa conta na Caixa Econômica Federal. O senhor teve acesso a esse valor milionário que o senhor está relatando aqui agora ao vivo? Porque a denúncia do senhor é muito grave. Com certeza absoluta. Veja só. Tanto é que é tão grave que o tesoureiro dela, na época, quando ela começou a movimentar esse dinheiro, tem provas, né? Ele pediu demissão, porque ele não se conformava dela movimentar esse dinheiro, 27 milhões e meio, sem sequer com um cheque assinado pelo tesoureiro. Ele pediu demissão, isso eu tenho tudo documentação. E o senhor acha que nisso aí teve desvio nesse caminho desse dinheiro público? Porque isso é caso de Polícia Federal. Se é dinheiro federal, é caso de Polícia Federal. Tem as denúncias, foi feita as denúncias, o senhor fez a denúncia até mesmo nos ministérios em Brasília, fez na Polícia Federal. Como é que está os andamentos das denúncias?
Eu comuniquei ao Ministério Público de Piracicaba, né, que infelizmente faz 5 meses que eu fiz essa denúncia e estou esperando apurar essas verdades, né, que está no papel. O que eu estou dizendo aqui está no papel. Agora veja só, vamos voltar aos 27 milhões e meio, né? E isso não é público porque tem documentos, tem que estar documentado no hospital. Ela já fez uma retirada por mês como uma contribuinte do hospital, um salário para ela de R$ 15.500. Doutora Adriana Brasil, venha a público me desmentir, R$ 15.500. Ela fazia uma retirada. E ela fez essa retirada exatamente há 17 meses. E aqui é um hospital filantrópico, sem fins lucrativos. Ela tinha um salário dela também? Sim, ela tinha um salário que, infelizmente, eles guardavam isso a 7 chaves, que tem que estar documentado, não tenha dúvida disso. Até porque nós temos médicos que trabalhavam... Bomba! Sim, sim. Médico que trabalhava aqui, que eu desafio alguém saber quanto o médico ganhava aqui, que eram os coleguinhas dela, infelizmente. Então eu quero voltar agora, continuar com o dinheiro do desmando. Então ela fazia uma retirada de R$ 15.500 por mês, onde o tesoureiro dela nunca concordou e ele pediu demissão, tem documentos para isso. Eu só não vou colocar o nome dele aqui, mas se precisar nos tribunais eu vou colocar, até porque ele é minha testemunha. Agora veja só, ela fez essa movimentação de 15.500 como um salário para ela para administrar o hospital. Só que aí o grande problema não foi esse. O maior problema foi os 27 milhões e meio que ela movimentou na Caixa Econômica Federal, sequer o tesoureiro assinar um cheque. Como é que pode? Como é que ela conseguiu isso? Né? A gente não sabe. É por isso que a gente foi aos procuradores públicos denunciar isso para que eles apurem. Só que, infelizmente, estamos há 150 dias esperando uma posição dos procuradores públicos que até agora não teve. Agora, a gente vai ficar esperando até quando? Até quando a gente vai ficar esperando? A gente está vendo, senhor Antônio, esse relato do senhor é muito grave. É gravíssimo. A gente está falando de milhões de dinheiro dos cofres públicos, dinheiro público, dinheiro da população, que era para ser investida nesse hospital. E pelo que o senhor está falando, né, desvio de verba pública. A verba que sumiu 28 milhões, além de tudo, tem algumas coisas aqui dentro desse Ilumina aqui, como a carreta, né, tinha carro particular. Cadê o dinheiro também que era feito, parece que de sorteios, né? Tinha sorteios também que a população de Piracicaba comprava, né? Através desses sorteios aí, para ajudar o hospital. Muita gente ajudava o hospital, né? Para ajuda por si só. Como é que vinha esse dinheiro da ajuda da população? Veja só, Cássio, já começou, e todo mundo vai se lembrar, que lá no Engenho Central teve um show do Chitãozinho Chororó. Teve um show, né, onde se falou em 5.000 pessoas. Eu desafio alguém me dizer quanto é que deu esse show, porque ela nunca prestou conta com ninguém. Tanto é que tinha um braço direito do Henrique Prata, que trabalhava do lado dela, na justiça. Quem é Henrique Prada? Henrique Prata é o pai desse hospital. O Henrique Prata é o diretor-presidente, né, do Hospital do Amor de Barretos. Só para você ter uma ideia, ele tem 8 hospitais. Esse homem tem mais de 50 anos só no ramo de hospital. Ele foi o pai disso aqui. Tanto é que aquele nome Ilumina que está lá, era para estar Ilumina, Fundação Ilumina e o Hospital do Amor. Ela não permitiu. É mentira minha, doutora Adriana Brasil. A senhora não permitiu. Agora veja só. Eu quero falar por que o Henrique Prata se afastou disso aqui. E ele nem quer ouvir falar de Ilumina enquanto tiver essa diretoria maldita que está aí. Veja só. Desvio. Desvio, com certeza. Isso ele falou para mim. Corrupção. Corrupção. Ele falou para mim, através da sua secretária, que ele o acusou, doutora Adriana Brasil. Diga que é mentira minha. Qual é o país que a senhora está mandando esse dinheiro? É mentira minha, doutora Adriana Brasil. Eu estou perguntando para o senhor de desvio e corrupção, porque o que o senhor está relatando aqui hoje, realmente a gente chama a atenção também do Ministério Público dessa cidade. Que, aliás, muitas coisas que estão acontecendo nessa cidade, a justiça está na hora de tomar a frente da situação. Muita situação que está acontecendo nessa cidade. Agora uma organização de saúde na cidade de Piracicaba ganhando 300 milhões de reais
para cuidar de 2 prontos-socorros, sendo que nós temos o funcionalismo público. Criaram o caos na saúde de Piracicaba, criaram-se o caos, antes era a pandemia, né? Porque não tem que prestar conta, antes era a pandemia, agora é a organização de saúde. O povo, e aí falta criar o caos, falta de pirona, falta tudo. O povo que sofre com isso, né, seu Antônio, agora ilumina nessa situação. E o senhor fez os encaminhamentos para a justiça e até agora nada? Até agora nada. A gente lamenta isso, né? Aí, veja só, eu só quero concluir, né? Porque o que eu estou falando é verdadeiramente verdade. E a doutora Adriana Brasil sabe disso, até porque ela é testa de ferro disso aqui. Tinha uma outra que era presidente, que é a Cristina Amalfi. Como assim testa de ferro? Ela era presidente do conselho, mas quem dava as ordens aqui era ela. Ninguém mandava aqui, a não ser ela. Ela é presidente do conselho, mas a presidente de verdade, ou era de verdade, porque a diretoria dela venceu desde julho. Então, desde julho não tem diretoria, e depois eu quero chegar aí, vereador. Por que está acontecendo isso? Então, veja só, eu quero só concluir o Henrique Prata. Pode ser Cássia Fala Pira. Veja só, o Henrique Prata, ele abandonou isso aqui por não concordar da maneira que a doutora Adriana Brasil administrava isso aqui. E eu quero que ela venha a público me desmentir isso, né? Porque ele está à disposição para nos receber lá e falar a verdade. Agora, veja só, isso aqui movimentou muito dinheiro. Agora eu quero entrar, veja só, foram doados aqui 3 carros, 3K, zerinho. Cadê esses carros? Sumiu. Aqui foi doado um micro-ônibus. Cadê esse micro-ônibus? Sumiu. Veja só, alguém que faleceu deixou ouro. Venha dizer para mim que é mentira minha, doutora Adriana Brasil. Onde é que está esse ouro? Doação de ouro? Doação de ouro, perfeitamente. E tem mais. Tem um sobrado na Independência e tem um apartamento. O que aconteceu com isso? Esse sobrado e esse apartamento veio de doação de alguém que de repente tem muito dinheiro. Tem pessoas que fazem isso. Às vezes não tem para quem deixar, ou fica pro patrimônio público, né? Fica pro governo, ou então ela doa para alguma entidade. Tem muita gente rica que faz isso, né? Porque às vezes, ou então deixa pro cachorro. Tem gente até deixando pro cachorro. Mas tem gente que às vezes, porque teve um parente com câncer, ou porque foi bem cuidado em alguma entidade, acaba deixando os bens para essa entidade. Esse sobrado, essa joia, que esse ouro que o senhor falou, esse sobrado e esse apartamento é de doação? Sim, de pessoas que de uma maneira ou de outra ficaram gratificados a excelência, né, do tratamento que foi feito aqui no Ilumina, e doaram, pessoas que tinham posses para isso. Então veja só, tudo isso desapareceu. Agora, aliás, já desapareceu até a diretoria toda, que faz 10 meses. Agora, o atendimento aqui era de excelência, sim. A população, eu trouxe várias pessoas aqui no Ilumina, as pessoas eram muito bem tratadas aqui. Aliás, isso aqui era uma referência para quem tinha problema com câncer, né? Quem trouxe aqui um parente com câncer, ou que fez um tratamento aqui, sabe, de excelência. Tinha até música, café, era uma coisa de outro mundo. E agora a gente vê isso fechado e a diretoria não se posiciona. É muito triste. Sim, com certeza. Isso aqui era de excelência. Todas as quinta-feiras eu me dedicava para conversar com cada um dos pacientes, né? Porque independente do tratamento, nós sabemos que nós temos que usar a nossa fé. E eu sempre dizia para eles o seguinte: olha, faça o tratamento, creia em Deus que vocês vão ficar curados. E eu tive por oportunidade de ver muitas pessoas, né, que hoje eu encontro na rua, que ficaram super felizes do tratamento aqui. E de repente, né, todo esse embrólio que eu estou dizendo, e tem muito mais coisa. Então solta aí, solta tudo pra gente. O que é muito mais coisa? Eu quero saber tudo. Nós sabemos que tem contrato com o vice-presidente, né, seu Messias? Seu Messias! Quem é seu Messias? Seu Messias é o vice-presidente desse hospital, ou era, né? Contrato como? Conta pra gente. Ele tinha um contrato de conservação dessas enfermarias. Ele sabe que eu tô falando a verdade. E como é que funcionava isso? Era dinheirinho no bolso? Como é que é? Vamos contar pro povo. Com certeza, era dinheirinho no bolso, ele tinha um contrato, mas veja só. O senhor tem prova disso aí? Sim, está tudo documentado, ela não pode sumir com esses documentos. Veja só, então ele tinha uma participação de manutenção das enfermarias, como também da carreta, né, seu Messias? Quantas vezes eu recebi o senhor aqui? Agora, quanto o senhor ganhava, eu não sei. Por isso que eu fiz a denúncia na Procuradoria Pública, para eles apurarem isso.
Porque, aliás, viu, o Cássio, vereador Cássio, eu vou lhe dizer uma outra coisa. Eu estou com vontade de ir até a Polícia Federal e denunciá-los, porque isso aqui não pode continuar dessa maneira. Mas o senhor não foi na Polícia Federal ainda? Por enquanto não. O que o senhor está esperando? Porque, veja só, eu tô... Se o senhor não foi, eu vou no lugar do senhor. Sim, porque, veja só, eu estou procurando os procuradores públicos, entendeu? Que ficaram de julgar essa causa e estão 150 dias. Então vamos fazer o seguinte, após essa matéria aqui, pelas denúncias do senhor, o senhor tem coragem da gente sair daqui para a porta da Polícia Federal? Com certeza absoluta, porque, veja só, eu sou uma aposentada... Então, a gente saindo daqui, o senhor vai na Polícia Federal comigo fazer essas denúncias? Com certeza absoluta, porque, veja só, nós não podemos mais esperar 43 pais de família sem receber há um ano. E vamos falar mais de dinheiro. Às vezes a gente culpa o poder público, mas a doutora Adriana Brasil e sua cúpula, é isso mesmo, sua cúpula, enganou até o prefeito Luciano, e ela sabe disso. Por que enganou o prefeito da cidade? Porque, veja só, ela foi para a justiça, para as emendas, e um juiz concedeu para ela quase 1.700.000, e ela pegou esse dinheiro, 60 dias depois ela fechou o hospital. Então isso aí, ela enganou o prefeito. Olha, seu Antônio, mas cadê esse 1 milhão? Fora, o senhor falou de 28 milhões, quase 28 milhões, 27,5, e agora o senhor está falando aqui de mais 1 milhão antes de fechar do hospital, que ela recebeu com aval do juiz, e sumiu com esse dinheiro. Sim. Que parece que o senhor mandou para mim antes da gente entrar aqui, que ela estava fazendo várias viagens. Será que com esse dinheiro? Eu não sei. Eu estou perguntando ao senhor que está relatando. Sim, inclusive isso está documentado na prefeitura, no qual 1.700.000 que ela recebeu, ela fez 15 consultas e fechou o hospital. E tem mais. Em dezembro do ano passado, fazendo 12 meses, ela, no intuito de pagar o 13º, os coitados dos funcionários que estão passando fome, ela foi no Banco Bradesco e avaliou ali R$500 milhão e não pagou o 13º para os funcionários. Será que com tudo isso não vão se fazer nada? Não, é brincadeira. Agora, desistir jamais. Por quê? Essa causa Deus entregou na minha mão e nós vamos resolver isso aqui. Senhor Antônio, eu estou muito assim, assustado. O senhor tem documentos que o senhor pode provar essas denúncias do senhor? Porque quando a gente faz a pergunta para o senhor, eu aqui na posição meu de comunicador, eu estou fazendo uma entrevista com o senhor está relatando o que está acontecendo. Porque eu já cheguei a trazer pessoas aqui no Ilumina, sim, como eu falei com o senhor, um tratamento de excelência, mas eu não tive acesso, né, a contratos, a documentos, ao repasse de verbas públicas. Essa denúncia do senhor é uma denúncia tanto comprometedora, né? Tanto para o senhor que está relatando, quanto também para a entidade e sua diretoria. É uma coisa muito grave, isso é coisa até de todas as mídias, até é fantástico fazer o levantamento sobre isso. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo aqui nesse dia de hoje, esse relato do senhor do dia 12 de 2023, dia 12 de janeiro. É muito grave essa denúncia do senhor. O senhor está disposto a levar isso até o final? Com certeza absoluta, porque veja só, da mesma maneira que algumas pessoas, ou muitas pessoas, que tinham enfermidade foram curadas aqui, eu também conheço algumas que morreram por falta de tratamento. Então, veja só, alguém tem que ser responsabilizado por isso. E quando eu digo alguma coisa pública, eu segurei isso por muito tempo, porque eu chamei inclusive o seu Messias, vice-presidente, que infelizmente se acovardou, disse para ele o seguinte: seu Messias, vamos sentar. E quando eu digo seu Messias, tinha outros vereadores presentes, não era só eu não, que depois esses vereadores aparecerão no intuito de esclarecer tudo isso. Então veja só. Mas esclarecer que o senhor fala em qual sentido? Porque não pode continuar mais assim, vereador. Veja só, isso aqui está fechado há um ano. Pode ser Cássio Falapira, por favor? Eu prefiro. Cássio Falapira, não pode mais continuar isso aqui fechado. Veja só, se a gente for observar, já está apodrecendo. E os equipamentos que tem lá dentro? Quantos milhões tem ali? Eu posso dizer para o senhor, sem dúvida, que ali tem 2 mamógrafos na caixa que nunca foi usado. Segundo o que eu levantei, cada mamógrafo custa R$43 mil. Está na caixa lá dentro.
Tá lacrado? Tá lacrado. Poderia estar sendo usado para fazer um exame de mama, enfim. Sim, esses equipamentos poderiam estar na Santa Casa, no plantador de cana, portanto tá lá na caixa. A não ser que não sumiu, né? Eu não sei se sumiu, porque diante de tanta aberração desse hospital, de repente sumiu. Eu sei o quê? Os quadros que estão lá dentro ainda não sumiram. O senhor, como voluntário que participou aqui, né, dessa diretoria, teve acesso a documentos? Alguns contratos? Sim, não, de contratos não. Alguns documentos, claro que chegou a gente, né, até porque tinha pessoas ali que era muito alienado comigo, que no qual demitiram a moça. Demitiram, né? Justa causa. Que moça? Ela chama-se Andréia. Vou me limitar a dizer só o primeiro nome dela, que ela já foi para a justiça, já ganhou. Só que o hospital fechado não tem dinheiro para indenizar a moça, né? E o mais incrível, né? Essa moça é parentesca de um dos diretores. Mas quem é o diretor? Pois é. Vai chegar fala lá, pra mim. Vai chegar lá, Fala Pira. Vai chegar lá, vai chegar. E ele já deve estar de orelha em pé, porque recentemente ele falou pra mim que ele é muito rico, né? Então, mas e quando o senhor fala muito rico, às custas da desgraça, às custas da doença, às custas das mazelas, do sofrimento tanto do doente quanto dos familiares? Sim, com certeza. Inclusive... O senhor afirma isso? Sim. Eu estou fazendo uma pergunta. Não tenha dúvida disso, né? Então ele disse para mim, eu sou uma pessoa muito rico, né? Falei, que maravilha, né? Mas, rico de que forma? De pessoas que morreram? De verbas que entrou aqui e vocês não prestaram conta? Porque eu vejo assim, o Fala Pira, eu vejo assim, se você é um dos 20 diretores, então os 20 diretores têm que responder por isso aqui. Os 20, eu não tiro nenhum deles. Então veja só. Todos têm a sua responsabilidade, lógico. Com certeza, com certeza. Eu, por exemplo, eu só divulguei 3 nomes, que para mim, esses são os cabeças e já devia estar preso. Doutora Adriana Brasil, doutora Cristiana Malfi e o senhor Messias. São médicas essas. A doutora Adriana Brasil, a gente sabe que ela é médica. Isso todos sabem, né? Aliás, é uma excelente cirurgiã de pescoço. Sim, como médica, não tenho o que falar. Né? Que eu, inclusive, até fico com o pé atrás, porque se eu fosse o provedor da Santa Casa, eu já tinha demitido ela, né? Porque, veja só, diante de tanta acusação, não é de agora. Essa acusação é de 3 anos. E ela continua prestando serviço no Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba? Sim, ela continua lá. Ela tem consultório dela aqui em Piracicaba, ela tem em Campinas, ela tem em Santos, né? Olha, doutora Adriana Brasil, na verdade eu já tentei entrar em contato com a senhora e com a assessoria da senhora e nós não tivemos êxito. Não tivemos sucesso quando a gente tentou entrar em contato com a senhora. O canal Fala Pira é um canal democrático, a senhora está aberta, né, para querer, se a senhora quiser agora se defender, ou a diretoria da senhora que querer se defender, porque as denúncias do senhor Antônio Manuel aqui nesse dia de hoje é extremamente grave, e a gente está falando de dinheiro público. A gente está falando de dinheiro público e de vidas que dependem desse hospital. Esse hospital que na verdade se tornou um enorme elefante branco que poderia estar fazendo exames em mulheres, tanto em mulheres quanto em homens e também até em crianças. Lamentável todas essas denúncias do senhor. O senhor está disposto a ir na Polícia Federal? Com certeza absoluta. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada pessoal contra esses diretores. O meu problema é que eles movimentaram o dinheiro público, né? E tem muitas e muitas emendas. Eu, inclusive, em novembro... Emendas de Brasília. Sim, tem mais de 3 milhões. E estadual também. Sim, estadual também. Né? Veja só, inclusive em novembro veio 2 verbas de um deputado, né, que eu não vou citar o nome, de Piracicaba, que todo mundo sabe quem é, que tinha 400 mil, e eu fiz tudo para barrar, porque isso aqui já estava fechado. E essa emenda desse deputado chegou até o Ilumina? Não chegou porque deu tempo de barrar, voltou para o governo estadual novamente, porque era mais 400 mil que cairia aqui e ia desaparecer. Porque sequer se preocuparam em pagar 43 funcionários que estão há 12 meses sem receber. Para a gente ir finalizando essa matéria, essa denúncia do senhor, o senhor sabe alguma coisa dos funcionários? Eu recebi também, entrei até num grupo de funcionários a qual eu fui convidado. Os funcionários relatam que não estão tendo dinheiro para pagar o básico para eles sobreviverem, porque dependia, na verdade, do Hospital Ilumina, dos repasses, né, da diretoria.
Ou seja, repasse não, dos seus direitos trabalhistas que trabalharam, dos seus pagamentos. Entre eles, não conseguiam pagar a água, não conseguiam pagar a luz, alguns passando necessidade, familiares ajudando. Como é que está a situação desses funcionários? Quantos funcionários são? O senhor sabe falar números e a situação deles hoje? Olha, números são 43. Eu tenho contato deles todos. E veja só, eles estão passando necessidade. Porque é duro você conhecer um enfermeiro padrão que tem que cuidar de idoso para poder sobreviver, porque a sua carteira profissional está com registro. Porque eles continuam registrados. Como é que eles vão arrumar um outro emprego se nem baixa na carteira deles deram? Então isso é uma coisa muito séria. Então esse clamor que eu faço... E eles procuraram a Justiça do Trabalho aqui em Piracicaba? Na realidade foi feito assim. Quando isso aqui fechou, eles foram encaminhados para o sindicato deles. E lá eles fizeram um acordo. Né? Acordo? Um acordo. Só que essa diretoria já sabia que não ia cumprir. E não cumpriu. Que é o seu Messias, eu cheguei até a conversar com ele também, que é o que se prontificou. Aliás, eu vou deixar público aqui agora, que já que a gente está conversando, então tem que ser sincero também, e tem que dar um retorno também, principalmente para esses funcionários. O senhor Messias me falou para mim que tinha uma pessoa, né, que estava, uma empresa que iria ajudar o Ilumina a reativar o hospital, que já estava esperando que essa pessoa ia mandar esse dinheiro para o Ilumina para fazer o pagamento de todos esses funcionários. E parece que até agora isso não é verdade e não foi resolvido. Eu conversei com ele tem aproximadamente quase 5 meses. Estava na mesma conversa, sempre era um mês, outro mês, isso é verdade, porque ele conversou comigo. Está no mesmo pé ainda, essa empresa não chegou, esse financiador, né, não chegou ainda para pagar esse valor que é do direito dos funcionários, seu Antônio? Olha, veja só, essa pessoa até apareceu. Né? Apareceu porque, eu vou dar o nome dos, que a gente tem que ser justo, né? O seu Gilmar Rota e a Ana Pavão e o Tiago, eles fizeram um requerimento que foi enviado para o gerente do Ilumina, que ainda está vinculado, coitado, também sem salário, e veio uma resposta de uma senhora que é advogada, que mora no Guarujá, se dizendo a vice-presidente e também o presidente, um cidadão que é de Manaus, que é vereador lá, o TT, lá de Manaus. Então, não é a teta não, né? É o TT. Não, deve ser até uma teta mesmo, porque é estranho, o cara mora lá em Manaus e descobre, ilumina aqui, mas tudo bem. E aí quando chegou esses dois nomes na minha mão, nós fomos buscar a ficha de cada um deles. É desconfortável. Né? Eles estão, inclusive, esse documento que está aqui, eles estão tentando registrar no cartório e não vão conseguir. Bom, o vice-presidente, vamos começar pela vice-presidente. Quem é? Dá nome. Ela é do Fala Guarujá, ela é do Guarujá. Deixa eu pegar o nominho dela aqui, que eu ainda não... Já que o senhor começou, vai até o final. Sim, agora, dá nome. Então, veja só, o TT é o futuro presidente, entre aspas, né? Porque ele não, é melhor ele nem vir para Piracicaba. E a Bruna Maguini Sepúlveda, essa é a vice-presidente. Vice-presidente de onde? Do Ilumina, que eles estão tentando registrar uma nova diretoria, mas não vão conseguir, não. Então, eu levantei, pedi para algumas pessoas e também levantei. O presidente tem 3 processos em aberto, inclusive um criminal, onde ele agrediu uma enfermeira. E a vice-presidente tem mais de 30 processos. Mas é o Brasil sendo o Brasil. Quer dizer, como é que pode um pessoal desse querer assumir o Hospital Ilumina? Não, de maneira alguma. Eles não estão conseguindo no cartório registrar e não vão conseguir. Porque eu tenho certeza absoluta que a população de Piracicaba agora, que foi rasgado o verbo, vai me ajudar. E eu não tenho interesse nenhum desse hospital. O único interesse que eu tenho aqui é de ver pessoas saradas e curadas. Fora isso, eu não quero mais nada. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, para a gente finalizar nessa matéria. O senhor vai dar um pulo comigo lá na Polícia Federal, certo? Com certeza absoluta, porque se a gente começou, a gente tem que ir até o final. Mas aqui também tem verba pública municipal, tem repasses municipais. O prefeito também, a gente não pode também exumar ele das suas responsabilidades.
tá? Ele também tem responsabilidade aqui também. Como que está o diálogo, prefeitura, o senhor que está por dentro da situação, como que está o diálogo, prefeitura e a antiga administração sobre o Ilumina? Vai reativar esse hospital? Não vai? A população pode esquecer? Vai continuar esse elefante branco aqui? Não existe mais Ilumina? O que o senhor acha que vai acontecer, prefeitura e essa diretoria? Já está tendo um diálogo? Nós estivemos lá na prefeitura, né, conversando com um grupo, né, inclusive o doutor Filemon, que é o secretário de saúde, né, só que depende do prefeito Luciano Almeida. O que depende do prefeito? Veja só. Boa vontade? Também. Agora nós descobrimos que no contrato de doação desse terreno aqui que a prefeitura doou, 10 mil metros quadrados, no contrato existe uma cláusula que a doutora Adriana Brasil, a sua diretoria maldita, já quebrou o contrato. Então, se o prefeito Luciano Almeida quiser, hoje, ele já acampa isso aqui, está aqui. Está aqui, ele tem esse documento lá, que eu já passei, inclusive, para o procurador do município. E se ele tem esse documento em mãos, o que ele está esperando para tomar uma atitude? Eu acredito que os procuradores do município estão analisando a fundo, né? Porque, inclusive, o contrato aqui diz que toda a estrutura que está aqui não pode mexer em nada. Aqui no documento, isso aqui foi na doação, está registrado em cartório, que é a escritura. Vocês estiveram com o procurador do município, sim, que é o doutor Mônaco, né? Sim. Nós estivemos lá na prefeitura, ele disse que ia estudar, mas isso também já faz 4 meses. Então, o doutor Mônaco tem conhecimento, a Procuradoria do município tem conhecimento, porque o procurador é um advogado. Ele tem conhecimento desses autos, desses documentos, e tem 4 meses que está se arrastando. O senhor chega lá e conversa com eles, chama eles para conversar, pedindo uma resposta desses 4 meses. O que eles alegam? Não, essa resposta eu não voltei mais lá, porque a gente sabe que quando as coisas é jurídica, e veja só, fechou o fórum em dezembro, né, e vai retornar só em fevereiro, então a gente até dá esse tempo. Mas eu acredito que eles estão estudando isso. Tanto é que agora eu estou divulgando isso até para o presidente da Câmara, e já tem em mãos, como todos os vereadores já têm. Que é o novo senhor Wagner. Sim, o Wagner, ele já tem conhecimento disso. E o que ele fala? Que vai tomar alguma atitude? Não, ele não me disse se vai tomar alguma atitude, não. Eu, depois da posse dele, eu conversei com ele. Que é muito recente, sim. Sim, então eu acredito que a próxima semana já vai voltar do recesso e eu já quero marcar a primeira reunião com ele para a gente ver o que a gente pode fazer através da Câmara. Porque veja só, esse terreno foi doado através da Câmara. Então, por que não? Esse artigo que tem aqui, essa cláusula que tem aqui, também não pode sair da Câmara requerendo de volta esse prédio do Hospital Ilumina. Senhor Antônio, senhor Antônio Manuel, que bomba! É uma bomba essas declarações do senhor Antônio, é uma bomba. Alô, Ministério Público Municipal, estadual, desculpa. Alô, procuradores do município. Até o Ministério Público Federal, a PGR, os tribunais superiores desse estado e desse país, porque tem dinheiro aqui do município, do estado e dinheiro federal. Pelo jeito que está falando aqui, ele tem provas, ele participou e ele está fazendo uma denúncia de um lugar, como ele mesmo disse, que gente ganhou dinheiro em cima da desgraça, do sofrimento, da doença das pessoas. Pessoas que sofrem, quem tem um parente com câncer, igual eu tenho na minha família, é muito triste. É muito triste. E quando a pessoa não tem condições financeiras e está doente, e é uma família simples, depende desse elefante branco, porque tem que se chamar hoje de elefante branco. Que tem uma carreta que está ao fundo, olha lá ao fundo. 13 meses parada. Olha aqui, ó. Olha lá ao fundo. Aquele que vocês podem ver lá é a carreta do Ilumina, parada, que poderia estar de vento em polpa, atendendo, fazendo exames, tanto em mulher, diagnóstico, tanto em mulher quanto em homem e criança. Fechado, parado, lacrado. E não é de graça. É o dinheiro do seu IPTU, da sua água, da sua luz, do seu imposto. É um direito do cidadão. Que pena ter uma pessoa aqui falando, senhor Antônio. Que pena, que triste tudo muito isso. Triste, muito triste, viu?
Por quê? Porque a gente lutou tanto para que isso viesse para cá, e infelizmente caiu nas mãos erradas. Quando o senhor fala mãos erradas, é essa diretoria. Com certeza absoluta, porque muitas vezes, e ela teve impasse, eu estou dizendo na última administração, não a administração atual, que eu aconselhei, como por exemplo o presidente da Câmara, Gilmar Rota, que ele tinha excomungado isso aqui, porque ela também foi muito mau caráter com o presidente da Câmara na época, Gilmar Rota. Por que mau caráter? Porque veja só, a primeira subvenção que teve, o dinheiro da prefeitura, que era 365 mil, o presidente da Câmara, comigo e outros vereadores, a gente em 15 dias conseguimos, através do Bajas Negre, que esse dinheiro fosse destinado a esse hospital. Porque todos nós achamos... E veio a verba? Veio a verba, que era aquela verba que todos os meses a prefeitura doava para o Hospital Ilumina. E depois, diante de tudo isso que está ocorrendo... Evaporou. Evaporou. E recentemente o Gilmar Rota até deu uma declaração dizendo: onde está o ouro desse hospital? Eu também quero saber. Eu quero saber onde está o ouro desse hospital. Doa quem doer. Além desse ouro, aonde que ficava esse sobrado que o senhor disse e esse apartamento? Fala pra gente o endereço. Olha, o endereço... Vamos facilitar a vida da Polícia Federal, da Justiça, do Ministério Público da nossa, do Estado, né, que se instala na nossa cidade, né, porque é patrimônio público. Eu acho que cabe ao senhor Dr. Coutinho, né, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, mas vamos facilitar a vida dessas pessoas para ser investigado. Aonde que fica esse sobrado e aonde que fica esse apartamento? E como que veio esse sobrado para o Ilumina e como que veio esse apartamento para o Ilumina? Foi uma doação? Explica melhor. Olha, esse apartamento, ele fica lá no São Dimas. Sabe o nome da rua, endereço? Não, eu prefiro preservar, que me parece que já tem gente morando lá. Gente morando, mas gente é alugado? Eu não sei se foi vendido, foi leiloado, eu não sei o que aconteceu. Já tem gente morando lá que a gente já checou isso. E o sobrado? E esse sobrado fica na Independência. Isso foi doação? Como é que foi isso? Foram pessoas que ficaram gratificadas pelo tratamento e doaram para a entidade Hospital Ilumina. Então foi isso que ocorreu. Pessoas que ficaram felizes com o tratamento e doaram, tinham posse. Ou às vezes até que perdeu um ente querido e viu que foi realmente bem cuidado e aí achou por bem doar. Sim. Então... Tem documentos? O senhor chegou a ter acesso a esses documentos dessa doação? Sim, porque é documentos, né, que estavam na transparência do hospital. Então não pode sumir do dia para a noite. Se sumir é mais um crime. Não é verdade? Mas tudo documentado, está tudo documentado. Porque assim como ela recebeu a doação, quem doou também documentou. Até porque teve escrituras para passar para a entidade Hospital Ilumina. Então veja só, são coisas que às vezes nos entristecem. Porque quando eu me sacrifiquei para ir ao Ministério Público, né, eu achava, pela gravidade, e isso que eu estou relatando hoje aqui nessa matéria... É uma bomba. Sim, eu falei muita coisa também para o promotor, que ele já sabia. Então veja só. Os funcionários também processaram, estão processando a diretoria, o hospital? Eles estão com o processo trabalhista, porque como eles não receberam nada, eles foram enganados, eles entraram com processo. E eles têm acesso a essas denúncias que o senhor está fazendo? Alguém mais assim fala sobre essas denúncias? O senhor tem print, tem provas de conversas com funcionários que eles relatam, que eles têm conhecimento disso que o senhor está falando para o público? Sim, não, os funcionários, eles conviviam com isso até porque toda a documentação... Principalmente o pessoal do RH, né? Sim, então essa que eu relatei agora há pouco, né, era uma funcionária de confiança, que tinha um cargo de confiança, parente de um dos diretores, e deram uma justa causa nela. Então a justiça tem que chamar todo mundo lá, para todo mundo responder. Com certeza, inclusive essa moça, né, que é sobrinha de um diretor aqui do Hospital Ilumina, deram uma justa causa. Ela ganhou a questão. Quem é essa moça? Não, eu prefiro não dar o nome dela. Fala pra mim, vai, fala. Não, mas sabe, vai vir tudo à tona. Porque se realmente as nossas autoridades vai fazer alguma coisa para que esse elefante branco volte a funcionar, e não adianta falar, né? Ah, mas tem uma dívida de 2 milhões. Mas o senhor não consegue dar nomes pra gente? Não, eu não posso dar nome dessa pessoa porque eu vou comprometê-la. Ela está até desempregada.
e vai ser, o senhor sabe que infelizmente nesse país existe uma Sim. certa vingança. Sim, então tá certo, não, tá certo. Entendeu? Acho que tem que preservar então a pessoa. Mas último recado pra gente finalizar. Então você está disposto a descer comigo lá na Polícia Federal nesse momento? Com certeza absoluta. E também quero deixar aqui para o prefeito Luciano Almeida, o senhor sabe que eu estou falando para o senhor é a verdade? O senhor sabe disso? Por favor, prefeito, uma despesa de 500 mil, não estou dizendo que tenha que continuar o Hospital Ilumina, mas essa propriedade é nossa, é do município. Nós vamos perder isso porque a qualquer momento um desses juízes trabalhistas vai embargar tudo isso aqui para pagar os funcionários. E aí? Como é que vai ficar o povo? Então, prefeito Luciano Almeida, veja com carinho, chame aí os seus procuradores que são super competentes, analise essa cláusula do contrato. Isso aqui é do município, então vamos acampar sim, isso aqui é nosso. Muito que o município toma conta, né? Com certeza. Então, Luciano, veja isso com cuidado. Muito obrigado. Eu tenho certeza que ele já está vendo isso, porque nós estamos falando para Piracicaba, onde tem 500 mil de habitantes, né? E daqui 2 anos nós vamos ter eleição de novo, né? Muito bem. Isso não foi eu que falei, não. Um senhor que tem conhecimento do que estava falando. E a gente vai finalizar a nossa matéria aqui agora. Uma bomba hoje na nossa cidade, essa entrevista do senhor Antônio Manuel. E quanto às imagens e as falas dele, não tem argumento, né? Tá aí. Olha lá ao fundo. Vocês podem ver. Quem já fez mamografia, quem já fez exame nessa carreta, conhece bem essa carreta. Uma carreta milionária, um hospital milionário ou bilionário por construção, fundações, construções, equipamentos na caixa, lacrados, e as pessoas, como o senhor Antônio disse, virou moeda de troca. Usam até a desgraça e a doença das pessoas para não ficar rico. Isso não sou eu que estou falando. Infelizmente, este país não é um país sério. E a população, quando luta, ainda às vezes é oprimida, sofre. A gente está assistindo um circo de horror neste país. Um país onde que o povo sai pela madrugada para levar o sustento para sua família. Quando chega no pronto-socorro, falta o básico do básico. Contratos e contratos milionários. Pessoas que deveriam estar salvando vida, como médicos, pegando dinheiro público e desviando, sabe lá, porque quem relatou foi ele. Triste. Pessoas que trabalharam nesse hospital, que depende também para levar o sustento para sua família, não recebem os seus direitos trabalhistas. Espera da justiça. Mas a justiça também está de férias e vai empurrando. É muito processo e é só mais um. E o povo vai padecendo no inferno chamado Brasil. Triste, né? Eu também acho. Eles estão à solta e vamos continuar cobrando. Fique com Deus, até a próxima. Esse é o Fala Pira.